Nesse vídeo eu vou falar sobre a equação do primeiro grau. O que é uma equação do primeiro grau? É uma igualdade envolvendo números e letras, com o expoente da variável, ou seja, no caso da letra, tem que ser igual a 1. Para resolver uma equação do primeiro grau, devemos colocar antes do sinal de igual os termos com letra e depois do sinal os termos que não têm letra, ou seja, os números. Quando mudamos de membro, trocamos o sinal. Eu vou mostrar aqui nessa equação algumas definições. Nesse caso aqui, x mais 5 igual a 8. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque você tem uma igualdade envolvendo letra e números. Uma outra definição. O termo que tem letra, o expoente dele é 1. Por que eu sei que é 1? Porque quando você tem uma letra e não tem expoente, significa que o expoente é 1. Uma outra observação. Quando você tiver a letra e ao lado da letra você não tiver um número, também significa que você tem o número 1. Tá? Bem, então aqui mostrando. Antes da igualdade você tem o primeiro membro e depois da igualdade você tem o segundo membro. Cada parte dessa aqui, cada parte da equação chamamos de termos. Então, nessa equação aqui, x mais 5 igual a 8. O que é que eu quero saber? Eu quero saber qual é o número que somado ao 5 vai resultar em 8. Porque em matemática, quando você tem uma letra, essa letra ela representa um número. Então, você pode fazer essa equação aqui de cabeça. Qual é o número que somado com 5 vai dar 8? O número seria 3. Por quê? Porque 3 mais 5 é igual a 8. Mas como é que você resolve isso aqui matematicamente? Lendo aqui as definições, para resolver uma equação, devemos colocar antes do sinal de igual os termos com letra e depois do igual os termos que não têm letra, ou seja, os números. Então vamos fazer isso aqui nessa equaçãozinha. X mais 5 igual a 8. Olha, isso aqui é letra, isso aqui é número, isso aqui é número. Uma outra coisa importante. Quando você tem um número, uma letra, acompanhado de um número, esse termo aqui é considerado como se fosse letra. Por quê? Porque entre o número e a letra você não tem sinal de mais e nem de menos. É como se tivesse uma multiplicação. Isso é muito importante saber. Bem, então voltando aqui à nossa equação. Se x mais 5 é igual a 8, eu sei que o x mais 5 é o primeiro membro e o 8 é o segundo. Eu também já sei que no primeiro membro, que é no caso antes do igual, você só pode deixar os termos com letra. O único termo aqui que tem letra é o x. Então eu vou repetir o x. Como não tem letra mais, coloco igual. No segundo membro, que é depois do igual, você vai colocar apenas os números. Então, o que você faz? Você tem aqui o 5 e o 8, que não tem letra. Quem é que tem preferência alguma? Não tem preferência. Mas você pode já repetir o 8, porque ele já está no lugar correto, e mudar o 5. Só que quando você muda o 5, ele também muda o sinal. Então, se ele era positivo,
Aqui ele é positivo. Então, quando ele muda de lugar, ele fica negativo, ó, porque ele mudou de lugar. O que significa mudar de lugar? É você pegar um termo que está antes da igualdade e você colocar depois da igualdade. Ou pegar depois e colocar antes. Beleza. Então aqui o que eu tenho? X é igual a 8 menos 5. Aí você repete o x, que é o valor que você quer encontrar, e resolve uma subtração. 8 menos 5, 3, ó, que é o valor do x, que eu já tinha feito aqui, ó, de cabeça no início. Porque tem equação que você consegue fazer. Eu vou fazer mais um para mostrar rapidinho. 5x mais 2 igual a 12. O primeiro membro é 5x mais 12. O segundo membro é o 12. Observando aqui, eu sei que o 5x está no lugar correto, porque ele é letra. O 2 está no lugar errado, porque ele é número, ele não pode ficar antes do igual. E o 12, ele está no lugar correto, porque ele é número. Então, o que a gente faz? Repete o termo que tem letra. Repetiu o 5x. Não tem mais termos com letra. Coloca-se o igual. Pega-se o 12. Por quê? Porque ele já está no lugar correto, com o mesmo sinal. E muda o 2. Como o 2 é positivo, ó, ele fica negativo, porque mudou de membro, ou seja, mudou de lugar. Repete o 5x, 12 menos 2 deu 10. Bem, o que é que eu quero saber nessa equação? Eu quero saber qual é o valor do x. Aqui, ó, eu sei que 5x é igual a 10. É como se eu fosse numa lanchonete e o atendente me falasse o seguinte: 5 coxinhas custam 10 reais. Mas eu não quero saber o valor de 5 coxinhas. Eu quero saber apenas o valor de uma. Como é que você acha o valor de uma coxinha se 5 vale 10? É só você pegar o 10 e dividir por 5. Que você vai saber o valor de uma coxinha, que é o que eu quero saber aqui, ó. Então, se 5x é igual a 10, x, olha, que é o que eu quero saber, vai ser igual a 10 dividido por 5. Por que dividido? Porque esse 5 aqui, ó, ele está multiplicando a letra. Como é que eu sei que ele está multiplicando? Porque não tem sinal aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o 2 está somando. Então ele passa diminuindo. Se ele tivesse diminuindo, passava somando. Como ele está multiplicando, ele passa dividindo. E aí 10 dividido por 5, x é igual a 2. Vamos ver se está correto. A equação é, ó, 5 multiplicado pelo valor do x, somado com 2 tem que dar 12. Eu resolvi e descobri que o x vale 2. Vamos tirar tipo uma prova real. Ó. 5 vezes 2, que é esse valor aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 2, 12. Então a equação ela está correta. Tá? Então dessa forma é como se faz uma equação do primeiro grau. É lógico que existem equações que estão de outras formas, que você tem que primeiro organizar para depois resolver. Mas quando a equação estiver desse jeito aqui já organizada, é dessa forma que se resolve.